começa a ter esse entendimento de que o melhor momento é o agora, a gente consegue viver de forma melhor. Os problemas sempre vão existir, né? As dificuldades, os empecilhos, mas é o quanto a gente persiste no que a gente de fato sente, além das influências externas, né? Então foi de fato por isso, minha mãe montanha, né, que foi quem me deu a vida, foi quem é minha inspiração e foi quem me proporcionou chegar mais além nessa jornada de vida. Então, depois desse... Opa, muito obrigado, meu amigo. Então, nesse processo, né, o Escaladores, eu fui conhecendo algumas pessoas e conheci até um produtor do próprio canal Off, que de alguma maneira ele se conectou, sempre me dava atenção, mas nunca tinha muita abertura, porque não é tão simples, né, alguma pessoa quiser simplesmente ter um programa. Então, nessa jornada, eu fui conhecendo pessoas, eu sempre sentia, de certa forma, de compartilhar esse sonho com quem, talvez, de certa maneira, podia me aproximar disso. E foi numa escalada no Pão de Açúcar, onde eu conheci uma pessoa que me recebeu na casa dele, e eu contando essa história para ele, ele me conectou com um diretor que fazia o programa Montanhistas na época. E lá também eu compartilhei um pouco do meu sonho com ele, e expliquei o que eu gostaria de fazer, e essa conexão, naturalmente, ela foi acontecendo. E um dado momento, eu ofereci para ele poder ir ao Chile me gravar, e ao mesmo tempo ofereci para a proprietária do centro de esqui onde eu morava, essa oportunidade dela financiar a vinda dele. E foi aí, nesse momento, que eu tive a maior proximidade de realizar esse sonho. Então a gente gravou o episódio, né, fez um vídeo piloto, e aí tentou a sorte, falou, é aqui que pode acontecer ou não. E aí nesse caminho ele veio uma certa frustração, porque ele demorou para acontecer, não foi imediato, né? Eu achei que aqui agora acontece, mas eu ainda não estava preparado como pessoa, né? Teria uma exposição, seria visto por outras pessoas, mas eu ainda estava buscando reconhecimentos externos, não estava buscando ser eu mesmo e realizar meu sonho. Então ainda teve um ano e meio para que de fato isso pudesse concretizar. Então foi um belo dia, né, em fim de ano. Nessa época eu morava nas Torres del Paine, trabalhava no parque, e eu recebi a mensagem do diretor informando, né, tem uma frase até marcante, falou, senta para você não cair de bunda. E aí foi onde ele falou para mim que a gente ia realizar esse projeto, e foi aí onde nasceu o Escaladores de Vulcões, que é um programa onde a gente passou recorrendo o Chile desde a região de Chiloé até o deserto de Atacama, e cada vulcão conta uma história, e cada vulcão eu já tinha uma relação com ela, com essa montanha. Então foi onde eu trouxe pessoas próximas que tinham esse entendimento mais profundo de fato o que é essa conexão com a natureza e consigo mesmo. Que isso a gente vem, né, mais uma vez perdendo, né, dentro de nós por todas as influências internas, né, pela era digital que cada vez consome mais e distancia de fato a gente ter um entendimento sobre quem somos de verdade. E poder transmitir de certa forma essa mensagem para outras pessoas me fez evoluir como pessoa, porque eu já não estava buscando mais ser visto, e sim poder tocar de certa forma o coração de cada pessoa que pudesse ter a oportunidade de ver o que foi criado através desse sonho que se concretizou de fato, né? Então foi aí, né, que eu tive o entendimento que a vida não parava, né? Eu achava que ali ia ser o final, o ápice, né? Pô, consegui, incrível. Mas é como escalar uma montanha, né? Quando você chega no cume, você tem que descer e a vida não para, né? O que eu vou fazer pós isso? Como que eu vou fazer que minha vida continue em comunhão com o que eu acredito? E aí é uma longa jornada, porque nem sempre é possível você estar vivendo de forma que você acredita. E esse processo, para mim, que foi o que mais fez eu cada vez mais tornar a pessoa que eu gostaria de ser. Mas ainda eu não tinha esse entendimento, ainda eu estava buscando, de certa forma, esse acolhimento externo e sempre essa dependência de que os outros me vissem, de que os outros me reconhecessem. Então foi de fato na escalada que eu consegui ter esse entendimento que eu precisaria viver o processo, né? Esse processo interno que faz a gente gradualmente ir conquistando, né, sem que o cume seja o objetivo principal, né, e sim ele seja um momento de contemplação de todo aquele processo que você viveu para chegar até lá. E a consciência de que, né, ali não acaba, ali é só mais um cume, é só mais uma continuidade da vida até que ela deixe de existir, né? Então quando a gente não tem, a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer. Mas quando, ninguém sabe. Então, o que a gente vai fazer de melhor desse tempo que a gente tem hoje, agora, né?
Então esse entendimento fez com que eu pudesse de fato começar a concretizar mais sonhos e de fato começar a ser o Fernando Galdino de verdade. Conseguir olhar no espelho aquela pessoa que eu gostaria de ser e não o reflexo de outra pessoa que eu admirava. Então esse processo do Escaladores de Vulcão trouxe, né, essa concretização de que podemos ser o que desejamos ser, mas é importante que tenhamos a consciência de que sem o processo nada se conquista. A Patagônia, ela foi algo mais marcante na minha vida, porque é uma imersão muito mais profunda, né? Hoje a gente tem muita a influência interna do todo. E eu tive muita oportunidade, por uma decisão pessoal, de morar em lugares muito extremos, né? Morei no vulcão Jaima sozinho por 2 temporadas, né? Não tinha internet, não tinha televisão. A cidade mais próxima estava a 1,5 km. Então ali é você com você. E como você consegue estar com você mesmo? Quantos de vocês conseguem, de fato, parar e estar com vocês mesmos? Esse é o maior desafio que eu encontrei na minha vida, né? De poder estar ali não ansiando demais pelo amanhã e, ao mesmo tempo, não me cobrando demais para fazer algo, mas sim conseguir desfrutar aquilo que a vida estava me oferecendo. E muitas vezes a gente tem tudo, mas a gente quer o que está lá. E como conseguir transformar isso, que é a magia da vida, né? De conseguir fazer com que o momento presente seja o protagonista e que o sonho seja apenas aquele impulso para que você possa seguir caminhando, né? Então, essas experiências de estar em lugares tão incríveis como esse trouxe-me mais próximo de uma evolução espiritual, acredito eu, né? De poder me conectar com uma essência da vida que às vezes a gente é distanciado, não por opção própria, mas pelo que o mundo influencia nós. Né? A gente cresce, é uma criança que é influenciada pelos pais, pelo seu entorno, né? Que os pais também foram influenciados pelos seus pais. E como você consegue desapegar disso? Esse é o grande segredo da vida. Como a gente consegue liberar tudo isso que a gente foi condicionado para criar a nossa própria realidade. Então esse processo, quando você está mais próximo da natureza, ele permite que você possa viver isso. Porque você não tem as influências externas, né? É um processo no qual você vai olhar para si, né? E vai começar a entender de fato o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, com quem eu gosto de estar, onde eu quero estar. E aqui é o melhor lugar? Ou eu quero estar num futuro que ainda é incerto, mesmo que eu deseje ele? Então essa reflexão eu sempre tenho a cada momento da minha vida. Por mais que eu venha vivendo experiências incríveis que eu amo, eu ainda vivo essas conturbações internas, porque a vida é isso, né? Um jogo, né? Nem sempre você vai estar a mil maravilhas, né? Vivendo o sonho, esquiando, escalando, mas você vai ter um momento que você vai estar ali com você mesmo. E você está satisfeito com aquele você mesmo, né? Para que isso influencie no seu externo. Se você tem um relacionamento, se você tem um filho, se você mora com seus pais, né? O fato de você conseguir se transformar na pessoa que você acredita que é a sua melhor versão, você consegue contagiar o seu entorno. E isso é o que eu acredito que vai, de fato, transformar a sociedade, né? A evolução, né, nossa interna, o nosso despertar de consciência é o que, de fato, vai fazer com que a sociedade, num próximo futuro, pode ser, de fato, melhor do que a gente vive hoje. Hoje a gente está num contexto de privilégio, né? Todos nós que estamos aqui, independente das nossas dores, dos nossos sofrimentos, ainda assim somos seres privilegiados. Porque a gente tem contextos pelo mundo, né? Se a gente for pegar uma coisa bem recente e próxima, o próprio Rio Grande do Sul, mas são coisas que acontecem continuamente na vida de pessoas. Então, independente de qualquer dor que venhamos ter, sentimental, emocional, somos seres privilegiados, né? Então, o que a gente vai fazer com esse privilégio? Acho que o melhor caminho é a gente primeiro dar um passo atrás, que a gente não pode fazer nada além se a gente não conseguir transformar nós mesmos. Se você não é capaz de transformar você mesmo, como você vai transformar o seu entorno? Então, o puro fato de você se transformar como pessoa, naturalmente você contagia o seu entorno, energia, né, conexão. Você não precisa, você só é, você é, né? Você não precisa ser visto, você apenas é, você emana, você contagia, você transforma. Consequência disso, você tem, né, essa união de pessoas incríveis que estão aqui hoje. Isso é um exemplo de como as pessoas podem se unir e de forma, né, harmoniosa desfrutar do que a vida pode oferecer. E a gente conseguir aplicar isso internamente e gradualmente ir evoluindo nesse processo, né? Eu gosto de falar de forma mais filosófica, tá, gente? Às vezes eu fujo um pouco do que é o montanhismo em si, mas foi o que ele me proporcionou de fato, né?
a escalada, o técnico, a exposição, né, fazer coisas que podem ter um risco de vida, é uma pequena consequência do que ela de fato representa para mim, né? É só um processo, né? Eu sempre tive muita limitação das pessoas externas, né? Ah, você não tem tempo suficiente como montanhista, você tem que se preparar mais. Só que eu colocava objetivos, né? Então essas montanhas na Patagônia, desafios mais intensos, era onde eu via que eu poderia de fato evoluir mais um pouco. Então eu escolhia desafios maiores, não para ser visto mais pelos outros, mas era para ver a minha capacidade de se permitir chegar mais além. Então eu vivia aquele processo intensamente, se conectava comigo mesmo e falava, vou lá descobrir. É a única forma que a gente tem de fato saber, né? A certeza absoluta ela não existe a não ser que você viva, porque senão é apenas achismos, né? Como eu vou ter certeza de algo se eu não tive a experiência de experienciá-lo, né? Então esse entendimento foi o que de fato me fez me aproximar cada vez mais desse ser humano que hoje eu gosto de ser, né? Se eu olho para trás e vejo o Fernando de antes, eu tenho uma certa repulsa dele, né? Atitudes que eu tinha, formas de agir, né? Coisas que não me representavam, mas eu fui, né, condicionado, não terceirizando a responsabilidade, mas eu fui condicionado àquilo, né? Meus pais me deixaram muito novo, eu tive experiências externas, influência de pessoas que não tinham bons objetivos, então como tudo aquilo me impactou e ainda assim eu pude sair, né? Meu irmão também teve uma experiência muito forte que quase tirou a vida dele 2 vezes por decisão própria. Então a gente é sim muito condicionado pelo entorno, mas não responsabilizando essa pessoa, não responsabilizo meus pais, não responsabilizo minhas influências, mas como a gente consegue fugir disso, né? Isso é um grande desafio para todos nós que estamos aqui presentes, né? Não é fácil, né? Você conseguir desapegar daquela realidade que você foi condicionado. Então eu vejo que a natureza, ela traz essa leveza de você conseguir de fato respirar e conseguir trazer esse olhar para dentro e ver que há muito mais na vida do que a sociedade nos oferece, né? Que a gente pode, né, tentar moldá-la a partir do nosso entendimento e compreendimento da vida. Então, o distanciamento da natureza fez isso, né? A gente tem os povos originários como um reflexo, né, de como eles de fato são conectados com a magia, o ecossistema, né? Ali não tem uma briga para ver quem vai ser melhor, quem vai conseguir superar. É um ecossistema que funciona em harmonia, para que tudo viva, né? Então tem a árvore, tem o solo que produz a chuva, que nasce os rios, e tem toda aquela fauna, a flora, todo mundo está vivendo em harmonia, né? Um leão não vai atacar um outro animal para um desejo próprio ou vai estocar um pouco de carne ali pensando no futuro próximo, né? Ele vai suprir a necessidade dele. Então, se a gente consegue aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente consegue ter uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa, em consequência a isso, sermos mais felizes, né? A felicidade, às vezes, ela é difícil, né, de ser definida. O que é ser feliz? É estar sorrindo? É só comprar uma casa, comprar um carro? É um desejo momentâneo? Ou é você conseguir, de fato, estar sozinho e estar feliz? Ou sem as influências externas que faz com que você possa ter esse sentimento, porque senão ele acaba se tornando uma droga, né? Você sempre vai estar buscando ele de alguma forma, né? Vai ser comprando uma roupa, vai ser comprando uma casa, vai ser comprando um carro, vai ser conseguindo ter um cargo maior na empresa. Mas e você? Como você está hoje mesmo, de fato, se você parar, olhar no espelho, esquecer que existe todo mundo externo? Como estaria você no meio de uma montanha sozinho? Você estaria bem? Você estaria feliz? Estaria bem de estar com você mesmo? Que quando você está bem com você mesmo, eu vi muito isso no reflexo da criação, né, que eu tive em curto prazo com meus pais, né? Minha mãe foi condicionada a um casamento precoce, casou aos 13 anos, né? E meu pai tinha 26 anos. Então, que momento que ela teve de reflexão? Nenhum. Ela não teve essa oportunidade. Mas hoje ela é uma chefe de cozinha, que não estudou, né? Começou trabalhando num motel e ainda assim, dentro de teve 3 filhos, né? Olha, pra você ver, com 13 anos, você casar e já ter 3 filhos, sua vida não aconteceu, né? Você não teve nenhuma oportunidade de entender o que é a vida. Então, por isso que eu nunca julguei minha mãe, sempre tenho uma enorme admiração por ela. E ela, dentro de toda a realidade, no formato dela, ainda conseguiu viver o sonho dela, que é ser chefe de cozinha. E hoje ela está sozinha, mas ela está feliz. Ela não precisa de nada mais do que aquela satisfação de estar vivendo o que ela se propôs, depois de 50 anos.
né? Ela teve essa oportunidade. Então ela, inconscientemente, foi um reflexo para mim, de poder entender que eu poderia também chegar onde eu queria, independente daquele condicionamento que eu tive na minha infância. Então eu poderia estar num cenário que talvez não seria favorável para mim agora. Eu tive influências, né, em caminhos totalmente obscuros, né, e ao mesmo tempo conseguir, de certa forma, me distanciar dele. Foi aonde eu decidi, né, daqui eu vou embora, não, essa vida não é minha, preciso de fato me encontrar ou eu vou me meter em problema. Era nesse limite que eu estava, né? Então quando eu ponho ali hora boa é sempre hora, é esse exato momento que você tem essa percepção e fala, é agora, preciso mudar, preciso buscar um novo direcionamento para minha vida, para eu não me perder, e isso, né, a longo prazo pode gerar uma consequência drástica na vida de cada um ou na vida das pessoas que te rodeiam. Então a Patagônia, ela foi, né, em questão de escalada, né, para mim os glaciares, ele transmite uma vida muito milenária, né, porque eles estão ali num processo, você de certa forma conseguir tocar a história, né, você está num glaciar, ele é de um processo evolutivo longo, né, teve muitas chuvas, nevascas, né, para que de fato aquilo se formasse. E quando você se permite entrar num vale desse tão inóspito, né, você começa a entender que aquilo tudo vai muito mais além do que a gente acredita que a fato a vida é. O que de fato é a vida? O que de fato motiva você a viver, né? E antes eu não conseguia ter essa percepção do que poderia ser melhor para mim. Então toda vez que eu consigo dar esse passo além e me adentrar nesses vales, é onde eu consigo ter uma percepção melhor da vida. E é engraçado porque nos últimos anos, depois da pandemia, eu passei boa parte da pandemia no Chile, né? E foi onde eu também me usei em um certo momento em fazer uma montanha em solitário no inverno, que chama Cerro Montura, e foi onde eu decidi, eu preciso viver isso, né? O mundo estava um colapso, eu não sabia o que de fato seria da sociedade pós a isso, e eu sentia, de fato, eu sempre fui impulsionado pelo que eu sinto. Acho que isso de fato fez me evoluir, né, nesse aspecto, né? Eu sempre foco no que de fato está aqui no coração, porque a mente ela é influenciada por coisas externas, pelo ego, então você fica às vezes meio perdido, mas o que vem de dentro não tem como definir, né? Ele vem, somente vem. Então, quando eu decidi fazer essa montanha em solitário, foi ali onde eu consegui também ter uma percepção muito mais ampla. Era inverno, né? Então lá a gente está falando de menos 20, menos 25, sozinho, sem acesso nenhum de conexão com um resgate ou possibilidade de alguém fosse me tirar de lá. Mas eu estava focado em viver aquele processo. Então foram 3 dias, né? Um primeiro dia eu cheguei no acampamento base, com neve até no joelho, né? Acampado, minha barraca inteira congelou, água, tudo, eu acordei no frio. Acordei um pouco mais tarde e a mente já entrou tentando me falar, não vai, não tá certo. Mas ao mesmo tempo eu parei e respirei e falei, o que de fato eu estou sentindo? E aí foi onde eu tomei a decisão de continuar. Então na época eu randaneio também, randanear é quando você tem uma pele debaixo do esqui ou do snowboard, né, que ele te permite deslizar pela neve. E comecei aí, né, eu sempre gostei do estilo mais old school, né. Eu gosto de, não uso GPS, não uso mapas, né, não aconselho, tá? Mas é o que de fato me conecta de fato com a natureza. Ter nada, não tem influências externas, né? É uma decisão pessoal, né? Então eu estou assumindo esse risco, não estou expondo ninguém a riscos, mas é o que de fato me conecta com a essência do montanhismo, né? Antigamente não se existia tudo isso, né? Então como você consegue, sem as dependências externas, viver o que o mundo lhe oferece, né? Então nessa decisão eu tinha que percorrer um vale de mais ou menos 18 quilômetros, todo nevado, então não existia trilha, né? Então como me encontrar nesse vale e conseguir sair do bosque e chegar à próxima montanha, né? Então nesse processo ele já foi turbuloso, né? Então ele começou a se assemelhar ao processo da minha vida, né? Onde eu poderia desistir ou eu poderia seguir em frente. E gradualmente eu fui seguindo, algumas vezes um frio na barriga, né? Mas ele foi um processo muito mais interno do que aquilo que estava acontecendo, né, externamente, que era passar por um vale nevado, cheio de árvores, lá tem muitos pumas também, né? Então na época do inverno é favorável que ele queira uma carninha fresca, né, mais acessível, que no caso seria eu, mas esse medo ele foi sendo, de certa forma, dominado, né, aceito, compreendido, mas ao mesmo tempo não sendo um fator limitante. E quando eu consegui sair desse vale, foi onde deu o primeiro, eu posso, né? Eu consigo.
E aí já dentro do vale sem bosques, aproximando da montanha, as nuvens abaixaram, começou a cair uma leve nevasca e eu falei, e agora? Né? Aqui eu poderia desistir ou eu poderia seguir em frente. E mais uma vez eu recorri não à minha mente, mas o que de fato eu sentia. E foi ali onde eu fui gradualmente me aproximando, né? É uma exposição, você está muito longe, tem uma escalada em gelo, né? Então você está um pouco mais vulnerável a adversidades. Se você torce um pé, você pode de fato ali já deixar de voltar para casa, né? Então, quando você tem essa consciência, ela está ali também se manifestando, né? Não posso torcer um pé, não tem quem vai me resgatar. O que eu faço, né? Continuo, volto, mas internamente, o que isso vai influenciar na minha vida? Então, gradualmente, eu fui, né, me aproximando mais dessa montanha, até que eu cheguei, de fato, na base dela, onde eu já tiraria os pioletes e o grampon e começaria, de fato, a escalar uma parede já mais vertical. E ali, de fato, bateu mesmo, né? Falou, e agora? Né, você está disposto a viver isso? Né? Pode ser um caminho sem volta, ou pode ser, de fato, uma evolução para você como pessoa. Então, essa reflexão já era um pouco mais tarde, já havia passado essas nuvens, né? E foi onde eu comecei a ter uma certa ansiedade, mas de repente eu consegui respirar novamente e falei, eu vou, né? E foi aí onde eu tomei a decisão e dali eu já não pensava mais, somente vivia aquele momento presente. E quando eu cheguei nesse cume, né, eu estava ainda embaixo das nuvens, e quando eu cheguei de fato no cume, eu estava sobre as nuvens, né? Então aí foi aonde eu vi a luz, né? No sentido de que, porra, incrível, eu posso chegar mais além em relação à vida, né? Aquela montanha era só um estimulante para que eu pudesse seguir evoluindo, né? E ao momento que eu decidi me permitir vir aquilo, eu consegui de fato ter essa compreensão. Então estar ali foi um momento contemplativo no qual eu falei, a vida é muito mais do que eu imaginava que fosse, né? Então eu consegui já voltar para casa com uma consciência melhor e ainda vivendo alguns riscos, né? Eu tinha que desescalar, não tinha corda, né? Não é como rocha que você tem a possibilidade de fazer rapel, você depende das condições do gelo, né? E dali, né, quando eu cheguei no colo, eu já pude voltar esquiando e aí já fui puro desfrute, né? Mas ainda assim tinha toda uma jornada até eu voltar à minha barraca, que eram mais 18 quilômetros dentro de um vale nevado, né? Então, todo esse processo, ele foi uma coisa que de fato me trouxe uma evolução que eu ainda não tinha antes com o programa do canal Off, por exemplo, né? Eu ainda estava fazendo coisas esperando que eu fosse visto, né? Mas não visto com uma admiração por quem eu sou, mas por reconhecimentos banais que o ego, né? Que infla o ego, né? De nossa, aquele cara é foda, aquele cara fez isso, né? E hoje eu prefiro muito mais que as pessoas reconheçam quem eu sou e se divirtam em estar ao meu lado, se estejam bem, né? Eu tenho amigos aqui que estão presentes, que conhecem um pouco mais de forma profunda quem eu sou. E quando eu consigo transmitir isso para as pessoas, hoje é a minha grande riqueza. É poder, de fato, saber que eu sou o Fernando que habita dentro de mim e não o Fernando influenciado pelos olhos que me rodeiam, né? E nessa jornada, né, não tem como eu não ter tantas reflexões sobre a vida, além de todas essas que eu falei para vocês, né? Mas de começar a colocar no meu cotidiano, né? De que fato como eu vou seguir, né? Muitas das vezes, às vezes eu sentia deslocado, né? Eu sentia um não pertencimento a esse mundo, né? De que fato, o que eu sou aqui? O que eu represento nesse lugar, né? Então hoje, de certa forma, eu sou privilegiado no sentido de que não tenho filho, não tenho responsabilidades com uma casa, com outras coisas que me geram obrigações que às vezes para muitos de vocês ainda geram, né? E é compreensível de que nem sempre a gente pode ousar como eu pude ter o privilégio de ousar, né? Então, como eu posso usar essa experiência minha para também contribuir para vocês, né? Para que vocês possam replicar dentro da realidade de vocês. Porque senão é muito ego a gente querer apontar o dedo e falar que você tem que fazer isso, mas a gente nunca vai conhecer a realidade do outro, né? Como que você vai ter um entendimento do que aconteceu na infância daquela pessoa, do que acontece no dia a dia dela e como que a gente consegue, né, quando a gente tem esses privilégios, né, conseguir de certa forma leve, né, conseguir contribuir para que essas pessoas possam ter um entendimento diferente da vida. Às vezes é numa fala, às vezes é numa atitude, às vezes é simplesmente num abraço e falar, estou aqui, é acolhimento, né? E não sempre a gente está julgando. A sociedade sempre está apontando o dedo, sempre está falando que você está errado, mas ninguém sabe a história do outro. É impossível, você nunca vai saber. Às vezes a gente se baseia numa experiência
momentânea. Ah, aquela pessoa fez aquilo, ele é mau, ele é cruel, ele é aquilo, né? Mas a gente sempre está apontando o dedo. Mas a gente foi condicionado a isso também. Mas a gente nunca, às vezes a gente acontece isso em casa, né? A gente tem uma atitude pequena do pai, do filho, do irmão, da namorada, a gente fica puto da vida, né? Mas a gente não para pensar que ele também tem um momento dele, ela também tem um momento dele. O que está passando na cabeça dela? O que está passando na cabeça dele? Que coisas que eles estão vivendo, além daquelas atitudes mundanas, externas, que nossos olhos conseguem ver. A gente não para pensar isso, porque a gente também não tem tempo hábil. A sociedade pressiona a gente, né? Vai, continua, conquista, compra, vai, não para. Então você sempre está nessa intensidade contínua e a gente não consegue ter um olhar mais carinhoso para o outro. Então quando a gente consegue assimilar isso à natureza, a gente de fato consegue entender que tudo trabalha em comunhão. A gente precisa de todos que estão aqui, um precisa do outro, mesmo que você não conheça ela não conheça você, mas são as influências. A sociedade é um ecossistema, a gente é parte dela. Então hoje a sociedade se vê como superior à natureza. Mas se amanhã seca um rio, onde você vai tirar a sua principal fonte de vida? Se amanhã se devasta um bosque, de onde vai haver chuva? Então a gente não tem esse entendimento, e a sociedade é a mesma coisa. Se hoje eu maltrato o meu próximo, ou eu não tenho compaixão com o meu próximo, como que de fato eu vou conseguir desejar que a sociedade seja melhor? Ou o ser humano possa de fato evoluir? Hoje a gente vive numa guerra constante, com nós mesmos, com nossos próximos e com a própria natureza, como se a gente não fosse parte dela. Então um evento como esse, ele traz esse entendimento que de fato todos nós vivemos em comunhão. Então a gente precisa conseguir conciliar isso com nossa vida mundana. Como a gente pode tirar nossos reflexos de fazer um trekking, de caminhar, de levar seu filho na natureza, de conseguir aproximar ele, mais do que fato é a vida, a beleza que ela é, sem que ele fica tão dependente, ou vocês, ou eu, que também, por mais que eu tenha vivido tudo isso, eu também vivo esse processo constante, porque eu convivo com pessoas. Eu não vou pegar simplesmente, me isolar no mundo e falar, eu consegui encontrar a fluidez da vida e o resto que se foda, desculpa a palavra. Mas essa aplicação se eu evoluo, que todos evoluem comigo, dentro do que eu posso oferecer para ele neste momento de vida. Nem sempre eu vou poder dar meu máximo, mas também